Um gabinete legal, uma boa fonte e uma placa de vídeo que parece incrível, mas o que está acontecendo com esses cabos? Isso está horrível. Se você gastou uma boa grana nos componentes dos seus sonhos para o computador, mas esses cabos feios ainda estão te impedindo de ficar totalmente satisfeito, eu tenho uma ótima solução para você e o melhor de tudo, é bem mais barata do que você imagina. Aqui é o Pavel no canal Techmaniac HD. Seja bem-vindo. Acho que todos os meus espectadores sabem que uma boa fonte de alimentação é fundamental. Ao comprar uma fonte, prestamos atenção a muitos aspectos: potência, certificado de eficiência, proteções, modularidade, nível de ruído, marca e, claro, a garantia também não passa despercebida nesse tipo de compra. Observamos até o tamanho dos cabos. Mas será que alguém presta atenção se os cabos têm uma aparência decente ou se são feios como uma noite de novembro? Não dá para se preocupar com a aparência dos cabos com tantos fatores a considerar na hora de comprar uma fonte de alimentação. Vamos falar sério, na compra isso não importa, o que vale são as outras coisas, pois é preciso ter prioridades. Estamos montando o computador dos sonhos, mas como vamos mostrar isso para os outros e como fica a aparência? Fonte de R$1000, mas os cabos parecem piores que a fiação de um Fiat 147. Hoje em dia eles dão cabos pretos, não mais aqueles de mostarda com ketchup. Na era dos gabinetes com vidro e componentes de computador realmente bonitos, esse emaranhado preto não muda muita coisa. Não tenho certeza se foi a marca Lian Li que serviu de modelo para todos no setor, mas com certeza foi a primeira a se destacar nessa categoria de produtos. Extensores de cabos conectam a fonte à placa-mãe ou placa de vídeo, pois esses feixes ficam mais expostos. Assim, conectamos uma extensão de cabo com visual melhor e compatibilidade garantida com qualquer fonte, resolvendo rapidamente os problemas com pouco esforço. Solução genial, simples e rápida para todos. Se você pagou mais por uma fonte modular, provavelmente queria trocar alguns ou todos os cabos, como os Cable Mode. Sinceramente, eu desaconselho seguir esse caminho. Eu mesmo, antes fascinado, escolhi essa solução. Primeiro, isso é caro. Segundo, nem é tão bonito quanto uma extensão. E terceiro, o principal, a falta de compatibilidade. Mesmo que hoje você ache que nunca vai trocar a fonte por outra, porque gastou uma fortuna nessa e fez uma pesquisa de 300 horas, ainda pode se surpreender. Também me surpreendi ao trocar meu Cooler Master de 1200W com todos os cabos Cable Mode por outro mais silencioso, eficiente e compacto. Em tempos em que undervolting faz mais sentido do que overclocking, manter esse monstro de 1200 watts, que nem era silencioso, simplesmente não fazia mais sentido para mim. E aí estão. Esses cabos sempre ficam jogados em algum canto, embora eu nem saiba onde está o resto, afinal custaram mais de 800 watts. Por isso, hoje quero propor algo bem melhor a vocês. Então conheçam o produto que comprei na loja chinesa PC Cooling Mode. Ele parece quase idêntico ao já mencionado Lian Li Streamer Plus, e o nome dele soa como se fosse do OLX, ou seja, Not Lian Li Streamer Plus. Talvez faltou ideia para o nome, ou só aguardavam melhores resultados no Google. Isso não é importante para nós, o que importa é se o produto tem qualidade adequada e se podemos confiar nele. Em breve analisaremos a extensão e faremos testes de carga. Por que escolher esse produto? No fim, é uma questão de dinheiro. A extensão para a placa-mãe da Lian Li custa cerca de 314 slots. Por uma extensão tripla de 8 pinos para a placa de vídeo, eles pedem quase 340 slots. Se a sua placa de vídeo usa um conector duplo de 8 pinos, você consegue a extensão por menos de 250 slots. Os preços, é claro, mudam com o tempo, por isso todos os links com os preços atualizados estão na descrição. Por outro lado, o que eu comprei é bem mais barato. A extensão para a placa-mãe custa um pouco menos da metade desse valor. O cabo triplo de 8 pinos custa 54% menos e o duplo é R$100 mais barato. No fim, pelo conjunto com frete, paguei cerca de 340 zlotys em vez de 650 ou 700, o que considero uma grande diferença. Olhando para o produto que comprei, tenho que admitir que ele parece exatamente como eu esperava.
Todos os elementos têm o mesmo tom de branco, exceto o cabo Addressable Red Green Blue, que puxa um pouco mais para o tom azulado. Embora, na verdade, ele foi apresentado exatamente assim no site da loja, então não posso dizer que me senti enganado de alguma forma. Você compra o que está na foto, como deveria ser. Além disso, esse cabo geralmente fica escondido na área de serviço do gabinete, então isso não importa muito. O material do qual os conectores foram feitos parece ser duro e sólido. A parte superior com os LEDs, que aqui serve para cobrir os cabos de forma estética, é flexível. Eu diria que é um pouco emborrachada. É muito bom que ela possa ser facilmente dobrada e ajustada para qualquer lado, mas o problema é que esse tipo de borracha atrai toda a sujeira. É difícil perceber isso pelas fotos no site do fabricante, mas os conectores de 8 pinos aqui podem ser separados. Além disso, não é aquela solução ruim, digamos assim, como nos cabos originais das fontes de alimentação, onde aqueles 2 pinos extras sempre caem. Às vezes, é preciso fazer um verdadeiro malabarismo para que eles não escapem ao conectar na placa de vídeo. Essas extensões não se separam sozinhas na instalação, o que era exatamente o que eu queria. Pode não ser importante para todos, mas como revisor, chego a remover e recolocar a placa de vídeo até 30 vezes por dia. Sim, isso aumenta meu conforto no trabalho e ainda economiza tempo. A espessura do cabo é, ao contrário do que parece, um elemento muito importante. Um cabo fino tem maior resistência e, consequentemente, com uma amperagem mais alta, ele pode aquecer. Claro que, no caso de uma placa que consome muita energia, um cabo alguns ou até vários graus mais quente do que a temperatura ambiente não causa nenhum problema. No entanto, cabos muito finos aumentam a resistência, levando ao superaquecimento e possível derretimento do isolamento ou conectores. Ninguém gostaria que isso acontecesse. Por isso, é importante que o fabricante do cabo de 18 American Wire Gauge, ou seja, um pouco mais de 1 mm de diâmetro, a espessura está adequada. Mas mesmo assim, vale a pena verificar como a extensão se sai sob carga real, mas antes de fazermos isso, precisamos conectá-la. A instalação é bem simples. Basta remover o cabo da placa-mãe, conectar na extensão e recolocar na placa-mãe. Só que, no meu caso, estava ao contrário. Não sei se alguém na fábrica errou ou o quê, mas o elemento estético com LEDs cobrindo os cabos estava do lado de dentro, quando deveria estar do lado de fora, ou seja, um pouco diferente do que o planejado. Não vamos ter ideias inteligentes aqui. É necessário remover manualmente cada cabo dos pentes e recolocá-los corretamente. Para nosso azar e sorte, os cabos estão bem encaixados, impossibilitando soltá-los todos de uma vez puxando. É possível puxar alguns de uma vez, embora o ideal seja fazer um por um. Após retirar todos os cabos, viramos e conectamos nos locais corretos. Não adianta disfarçar. Esse procedimento leva uns bons 10 ou até 15 minutos. Depois de virar assim, o cabo já estava pronto para ser conectado. Conectar o extensor da placa de vídeo também é muito fácil. É só encaixar os 8 pinos e pronto. Pelo menos se você quiser passar a alimentação da placa por baixo. No meu caso, isso não é possível, pois o espaço de serviço é muito pequeno e já passam muitos cabos ali. Para passar o extensor por cima, precisei desconectar todos os cabos, mas por já ter prática, fiz isso bem mais rápido. A ligação da iluminação foi a parte menos problemática. Possuímos conectores Addressable Red Green Blue de 5V e 3 pinos, que ligamos à placa-mãe, controlador ou outro dispositivo com sinal de controle adequado. Eu conectei na fiação longa dos outros acessórios e agora, com tudo já no lugar, está na hora de começar os testes. A RX 7900X TX de 2 kW com Total Graphics Power de 355 watts ajuda nisso, embora a placa toda consuma mais de 400 watts. Porque a memória de acesso aleatório de vídeo, o vermelho, verde e azul, as ventoinhas e outros componentes da placa de circuito impresso também consomem energia. É uma construção ideal para esse teste. Após 30 minutos desse estresse, medi as temperaturas com um pirômetro. O backplate estava a cerca de 55 graus Celsius e os conectores laterais entre 44 e 47 graus. O engraçado é que os LEDs aqui brilham tão forte que até neles dá para sentir a temperatura elevada. Eles ficam facilmente acima de 30 graus. Eu sei que o pirômetro não é a ferramenta ideal aqui.
Mas voltando às medições, o conector na parte de trás da placa, como você deve imaginar, está exposto ao calor que sai dela, o que obviamente de certa forma distorce os resultados. Por isso também medi a temperatura na conexão do extensor com os cabos da fonte do lado de serviço do gabinete. O quarto estava a 25 graus, então os 34 a 38 graus do computador quente encostado na parede não são nada demais. Lembrem-se também de que por aqui passa uma enorme quantidade de energia elétrica. Se a extensão para a placa de vídeo funciona bem, o cabo de 24 pinos para a placa-mãe transmitirá facilmente uma amperagem menor. E já que temos certeza de que as extensões são seguras e podem ser usadas até mesmo com as placas de vídeo mais potentes ou processadores que consomem muita energia, está mais do que na hora de falarmos sobre a própria iluminação. Os efeitos são fantásticos, com cores vivas, saturadas e extremamente brilhantes. Peço desculpas, minha câmera não capta esse alcance dinâmico, dificultando ver as cores das extensões. As ventoinhas, a memória RAM e a placa de vídeo quase não brilham. O olho humano percebe isso melhor do que o vídeo mostra. Se brilhassem tanto quanto os outros componentes, esse problema não existiria. As extensões são brilhantes, talvez até brilhantes demais. Claro, muito depende do modo de funcionamento, das cores e assim por diante, mas ainda assim elas sempre serão mais brilhantes do que o restante. Agora vocês podem observar como fica o efeito final, primeiro com o painel lateral quase totalmente transparente. Acho que já melhorou um pouco com o painel, pois a luz diminui e se espalha melhor no gabinete. Como tenho um segundo painel lateral mais escuro no gabinete, vamos ver como as extensões ficam nele também. Se tiverem interesse, deixarei o link para a análise completa do gabinete na descrição. Sabem de uma coisa? Embora eu mesmo no começo tenha ficado bastante impressionado com esse brilho, com um painel normalmente escurecido assim já fica bem mais razoável. Preferia que os cabos brilhassem menos, mas com o painel lateral já está decente. Vocês já conhecem as vantagens. Quanto às desvantagens, eu reclamaria justamente do fato de que eles são realmente brilhantes demais. O padrão Addressable Red Green Blue não permite reduzir o brilho, infelizmente. Não gostei de ter que reconectar o cabo de 24 pinos, claramente houve um erro aqui. Sobre a extensão para a placa, o ideal seria passar por baixo, mas no meu caso isso não é possível. Se tivessem criado presilhas de fácil remoção para trocar rapidamente de lado, isso resolveria. Lamento também não podermos escolher o comprimento aqui, pois alguém pode precisar de extensões mais longas para seu gabinete. Meu conector de 24 pinos está com defeito. Falta a reprodução do verde. O vermelho e azul estão presentes, mas sem o verde, algumas cores intermediárias desaparecem. Esse defeito me dá direito a um novo produto, mas pessoalmente não me incomoda tanto. Vale também notar que, embora a borracha elástica seja, bem, elástica, os cabos não conseguem mudar de comprimento. Assim, ao dobrar, alguns ficarão esticados e outros folgados. Isso pode ser amenizado um pouco, movendo aquele pente central, mas com dobras maiores teremos que aceitar isso. No entanto, eu mesmo me deixei tentar por essas extensões e as comprei por vontade própria. É verdade que não faltam alternativas. Quem sabe vocês encontrem algo melhor por um preço mais baixo. Passei muitas horas pesquisando várias opções, e o que comprei me pareceu o mais sólido e confiável. Instalei elas no meu gabinete há um tempo e sigo muito satisfeito com a escolha. Costumo usar o computador com o vermelho, verde e azul desligado e, mesmo assim, os extensores ficam ótimos, talvez até melhores do que com o vermelho, verde e azul ligado, mas isso é questão de gosto. O mais importante para mim é que isso melhorou o meu conforto no computador e deixou o meu setup muito mais bonito. Como gastei metade do que normalmente pagaria por um produto de marca, acho que vale a pena recomendar. O link está na descrição e no comentário fixado. Se gostou, visite meu site www.techmaniacad.pl. Graças ao menu intuitivo, com certeza você vai encontrar lá mais conteúdos inspiradores para você. Até a próxima!